Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos chegando aí no nosso tema 4 da disciplina de higiene ocupacional. Hoje no tema 4 nós vamos falar de radiações ionizantes. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso. Hoje nós vamos entender um pouquinho melhor o que significa as radiações ionizantes e o quanto é fundamental para o nosso trabalho como técnicos em segurança, tá? Então, eu quero passar aqui para vocês os meus contatos, precisando é só entrar em contato comigo, tá? E nós podemos começar falando aqui o que é radiação ionizante ou o que são radiações ionizantes, tá? Na parte teórica da coisa aí do que é radiações ionizantes, nós sabemos que são ondas eletromagnéticas ou partículas carregadas com energia que se propagam aí com alta velocidade quando elas interagem, produzindo aí vários efeitos sobre a matéria. Então nós vamos entender que as radiações ionizantes elas vão se propagando, que muitas das vezes não são visíveis ao olho humano, tá? E elas vão se propagando, trazendo uma modificação aí na genética, na matéria, nas moléculas aí do ser humano. E as radiações ionizantes, elas são encontradas em diversos locais, mais especificamente elas são encontradas na área da saúde. Nós vamos entender um pouquinho mais para frente aqui desta aula, mas elas são encontradas na área da saúde, as radiações ionizantes. E aí elas são utilizadas através dos raios alfa, beta, gama e o raio X, que é um dos mais comuns aí para a gente entender, tá? As radiações ionizantes também, alfa, beta, gama, são encontradas aí na área de energia nuclear, nessas áreas industriais também, tá? Mas é mais comum na área da saúde. E as radiações ionizantes, elas são radiações que possuem energia suficiente para causar ionização de um átomo ou de uma molécula, conforme eu falei para vocês, tá? Então, entendendo a parte teórica aí das radiações ionizantes, nós vamos desenvolver o nosso conhecimento aqui acerca das radiações ionizantes. Então, a gente sabe que a radiação ionizante, ela modifica a estrutura, tá? De certa forma, do DNA, tá, do ser humano, e ela pode trazer grandes efeitos aí, grandes danos com relação ao corpo humano, trazendo ali lesões no DNA que vai causar doenças gravíssimas para o ser humano, como por exemplo o câncer, né? Então as radiações ionizantes elas podem trazer modificações no DNA. Tá? A gente vê também que as radiações que são mais fortes aí são as radiações do tipo X e gama, que são as mais penetrantes com relação às outras, e dependendo da energia que tem a radiação X ou a radiação gama, ela pode atravessar aí vários centímetros do tecido humano e até concreto, dependendo da energia que é desenvolvida essas radiações, tá? Então, por isso que elas são utilizadas, né, as radiações ionizantes na radiação X, nas radiografias, para controlar o nível de material, de matéria, né, de material, e também é encontrado aí contidos em cílios de paredes espessas. Nós vamos entender melhor tudo isso, tá? As radiações betas, elas são pouco penetrantes em relação à radiação gama e à radiação X, e dependendo da energia aí, ela pode atravessar milímetros e até centímetros do tecido humano. Então, todas essas radiações, elas são prejudiciais à saúde do ser humano, a saúde do trabalhador em específico, especificamente aqui para o nosso curso, para a gente entender como técnicos de segurança do trabalho, o nosso papel para ajudar
a conter esses tipos de radiações. De repente essas radiações estão, de repente você é técnico em segurança em um hospital, em uma usina nuclear, que seja, você vai precisar entender que essas radiações elas trazem lesões ao trabalhador e é preciso contê-las. Obviamente, tem equipamentos de proteção, obviamente tem situações que vão barrar essas radiações, mas você, como técnico em segurança, precisa estar a par do que é radiação ionizante e estar a par das lesões que podem ocorrer com o trabalhador, com o ser humano em si, tá bom? E quais são os tipos de aparelhos que são que fazem a medição dessas radiações ionizantes, tá? Nós vamos verificar aqui que primeiro é encontrado, na verdade, as radiações ionizantes no raio-x, que é um dos mais comuns para a gente entender, tá? Antes de eu falar dos tipos de aparelho, eu quero falar do raio-x, que é um dos mais encontrados para a gente. Então, nós vamos verificar que o raio-x é uma radiação produzida dentro de uma máquina, mas essa radiação ela só vai funcionar quando ela estiver ligada, tá? E no interior da máquina existe um par de eletrodos que ficam dentro de um tubo de vidro a vácuo. Então, a gente consegue entender aqui que o raio-x ele funciona assim, desta forma, tá? Ele vai produzindo aí as radiações quando ela está ligada a essa máquina e traz aqui para a gente o entendimento de como que essas ondas, né, esses raios ionizantes, né, essas radiações ionizantes, elas funcionam para trazer o raio-x aqui. Então, tem todo um aparato de como que funciona. Não são visíveis ao olho, né, do ser humano, mas as radiações elas ocorrem dessa forma. Então eu trouxe aqui o exemplo do raio-x para a gente entender como que funciona uma radiação ionizante, tá? Então a gente percebe que ela funciona desta forma. E aí a gente agora sim vai entender aqui como que funciona a interação entre a radiação e o corpo humano, que está dividido em 4 estágios. Então, nós vamos ver que as radiações, quando elas vão tendo a interação com o corpo humano, ela fica dividida em 4 estágios, que são o primeiro estágio físico, o segundo estágio físico-químico, o terceiro estágio químico e o quarto estágio bioquímicos e fisiológicos. Então, no estágio físico, tá? Que é o primeiro estágio aqui, quando tem a interação entre a radiação e o corpo humano. Nesse primeiro estágio, a radiação ela transfere energia para os átomos do organismo, fazendo com que sofram ionização e excitação. Então, é mais um primeiro contato físico ali que vai transferir a energia para os átomos no organismo. A segunda interação é físico-químico, que ocorre a ruptura das ligações químicas das moléculas e são formados os radicais livres. Então, olha só que nesse segundo estágio, quando tem a radiação ionizante em contato com o corpo humano, né, conforme a sua medição ali, acontece a ligação química das moléculas. Então, as moléculas ali do corpo humano vão entrar em contato com a radiação ionizante e vai formar os radicais livres. A grosso modo aqui, para a gente entender o que são os radicais livres, são as doenças que aparecem no corpo humano, tá? E o terceiro estágio é o estágio químico, que ocorre quando os radicais livres se ligam a outras moléculas importantes das células, ou seja, já acontece ali as doenças e a doença vai se interligando com outras moléculas importantes da célula ali do corpo e trazendo diversos tipos de doenças. E por último, o estágio bioquímicos e fisiológico. Os efeitos provocados podem ser somáticos ou podem ser hereditários. Os efeitos somáticos aí
são as alterações que ocorrem nas células e podem ser observáveis no indivíduo irradiado. E as hereditárias ou hereditários é aquelas que podem transmitir aos descendentes do indivíduo. O exemplo é quando se vai fazer um exame de radiografia, é perguntado se a mulher ela está grávida, porque pode passar para o bebê ali que está em gestação, tá bom? Então, essa é a interação quando tem a radiação ionizante no corpo humano, tá? Só para a gente entender como que funciona, como que essas radiações podem afetar a saúde do trabalhador quando ela não é bem cuidada, não é feita a devida atenção para essas radiações no ambiente de trabalho. Tudo bem? E aí, quais são esses equipamentos que vão medir as radiações ionizantes, tá? Primeiro, nós temos esse equipamento aqui, que é o contador de Geiger. Esse equipamento aqui é o contador de Geiger. Esse equipamento ele vai medir a corrente que está ali de radiação, tá? Então vai medir a intensidade, vai mostrar como que está a intensidade de radiação no local de trabalho. Esse contador de Geiger foi desenvolvido pelo físico alemão Johannes Geiger, tá? E ele desenvolveu essa máquina para que pudesse, esse contador no caso, para que se pudesse verificar a intensidade do local que está correndo a radiação ionizante. Aqui é o que tem ali na máquina, no contador de Geiger, né? Que é a ampola interna, que a gente pode verificar aqui o que vai lá dentro. E aí a gente também temos um outro equipamento que é mais utilizado na área de radiologia, os técnicos de radiologia usam, que é o dosímetro, tá? Esse equipamentozinho aqui no bolso do trabalhador aqui. Esse dosímetro, ele vai fazer a medição de quanto está exposto o técnico de segurança ao nível de radiação ionizante. Então, esse dosímetro termoluminescente, que tem um cristalzinho aí dentro do dosímetro. Então, é feita uma troca mensal dos profissionais de radiologia e é preciso ser observado aqui, tá? Então, nós pensando aqui como técnicos em segurança no trabalho, nós vamos agir juntos aí com o profissional da CIPAT, da CIPA, dos hospitais, desses locais que são utilizados, o dosímetro, por exemplo. Vamos trabalhar em conjunto para quê? Para que o profissional ele faça a manutenção periódica, ele tenha o local apropriado para guardar esse dosímetro, ele faça a troca no período certo, que é mensal, que ele use no local correto, que é ali no tronco, ali acima do tronco, não é no bolso, não é jogado ali no punho, enfim, tem todo o local apropriado para ser utilizado, tem as informações, por exemplo, se ele vai no banheiro, ele não vai carregar isso no banheiro, ele tem que deixar guardadinho ali no local apropriado. Então, percebam que nós, como técnicos em segurança no trabalho, nós precisamos entender acerca das radiações ionizantes para que a gente possa fazer o devido trabalho. Se nós formos trabalhar nesse setor que contém radiações ionizantes, nós sabemos que nós temos o contador de Geiger, que vai identificar a intensidade que o local de trabalho contém radiação ionizante, a questão dos dosímetros, tem também os equipamentos de proteção que os trabalhadores devem utilizar. Então, tudo isso, nós como técnicos em segurança devemos estar fiscalizando, devemos trabalhar em conjunto com a CIPA do local para que tudo seja devidamente respeitado. Porque as radiações ionizantes, elas têm também os limites de tolerância. Assim como nas aulas passadas eu mencionei, que tem o nível de ruído, o nível de temperatura, até quanto de temperatura o trabalhador pode trabalhar, e também nós temos os limites de tolerância, tá, para controlar
esses efeitos causados pelas radiações ionizantes. E esse limite de tolerância é encontrado na Comissão Nacional de Energia Nuclear, tá? Que é sobre o número 10 e 12/88. Então, tudo tem o seu limite de tolerância para se trabalhar e nós, como técnicos em segurança, devemos estar atentos a isso. Qual é o limite de tolerância, se os trabalhadores estão usando os equipamentos adequados, se os equipamentos estão, se está sendo feita as devidas manutenções nos equipamentos. Então, nós como técnicos estejamos preparados para tudo isso. Tudo bem? Muito bem. E na onde que é mais utilizado ali as radiações ionizantes? Como eu falei, é mais utilizado na área da saúde. Então, as radiações ionizantes, ela é mais utilizada na área da saúde. Em quais áreas? Na radioterapia, que vai constituir aí na eliminação de tumores, em células cancerígenas. Então, é bastante utilizado na área da radioterapia, da braquiterapia, que trata de alguns tumores, né, específicos e localizados. É também utilizado na área de aplicadores, que é mais voltado para a área de dermatologia, oftalmologia, tá? Na questão de processo de cicatrização de tecidos, de cirurgias. Então, é utilizado as radiações ionizantes. Em radioisótopos, tá? Então, é utilizado em alguns tratamentos. É mais na questão de que vai ser utilizado nos pacientes por meio de ingestão ou injeção, tá? Isso vai ser bastante utilizado. E nós temos também a radiografia, que é a mais comum, que nós utilizamos aqui, que nós vemos mais na questão dos hospitais, que nós vamos fazer exames de radiologia, a radiografia, né? É mais encontrado as radiações ionizantes aí, que é mais comum, tá bom? Quando vamos fazer raio-x, enfim, é mais comum para a gente. Mas também as radiações ionizantes são encontradas em indústrias, tá? Para a gente finalizar aqui, é encontrada em indústrias. Então, o controle de qualidade de texturas e soldas. Então, é utilizado aí no controle de qualidade de textura, de soldas e tubulações, de chapas metálicas e peças fundidas. Então, é utilizado em alguns casos o raio-x aí, tá? Ou a radiação gama. Então, nós vemos que na indústria também é utilizada. Em indústrias nucleares, em usinas nucleares. Então, é bastante utilizada aí as radiações ionizantes. Tá certo? Então, para finalizar, eu deixo aqui os exercícios de fixação para a gente. Primeiro, eu quero que vocês respondam o que são radiações ionizantes. E depois, eu quero que vocês respondam aí quais são os tipos de equipamentos para medição de radiação ionizante. Ok? Então, eu deixo para vocês essas duas questõezinhas aí. Nós falamos aí sobre esses assuntos e eu creio que vai ser de fácil entendimento. Tá bom, pessoal? Eu agradeço pela aula, lembrando que nós, como técnicos em segurança, devemos estar preparados para entender os tipos de radiações aí, ionizantes sobre este assunto, para podermos trabalhar em qualquer setor, tá bom? Nós estamos preparando vocês para trabalhar, seja qualquer setor. Tá bom? Então, vamos nos preparar, vamos nos capacitar, porque quando a oportunidade vir ou vier, nós estaremos preparados, ok? Forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!